Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, sou Jane. Se for a primeira vez que você está vendo nesse canal, quero te fazer um convite para você morar nessa casa 2 vezes por semana, quartas e sábados, alguns minutos. Então seja um novo morador dessa casa, você será bem-vindo ou bem-vinda. Aqui essa comunidade é a comunidade do amor. Eles recebem todos de braços abertos, tá bom? Então, muito obrigada. E para os moradores da casa, meu abraço carinhoso, assim, bem gostoso, tá bom? Meu carinho para vocês. Nosso tópico de hoje, como lidar com o abuso verbal no seu relacionamento. Seja ele familiar, seja ele amoroso, né? Romântico. Quando passa a ser abuso, já deixou de ser romântico. Mas, para poder identificar, e abuso profissional. Em qualquer relacionamento, o abuso verbal pode levar a coisas mais sérias. Por isso que a gente tem que cortar o mal pela raiz. Pode ser difícil lidar, identificar um abuso verbal, infelizmente. Também pode ser um tipo comum de abuso em alguns relacionamentos. Porque essas pessoas são os mestres da manipulação. Agressores verbais são mestres em manipulação. Eles podem prejudicar, danificar ou destruir sua autoestima. E ao mesmo tempo parecer se importar profundamente com você. Isso aqui é saber manipular. O uso de palavras para punir uma pessoa é uma tentativa muito encoberta de controlar, independentemente do quão amoroso seu cônjuge seja, possa parecer, o abuso verbal é insidioso. Vai lá no dicionário, saber, ler e botar dentro da sua cabecinha o que significa a palavra insidioso, tá bom? Então, independente da forma como essa pessoa te trata um dia amoroso, um dia carinhoso, um dia generoso, né? Abre a carteira ou o seu cartão de crédito, ele paga, independente de qualquer coisa. Abuso verbal é abuso insidioso. Bote isso na sua cabecinha, tá bom? Ele pode ser tão prejudicial quanto o abuso físico. Ou às vezes, até pior. Sabe por quê? Porque o abuso físico você trata logo de ir embora. O abuso verbal, você vai ficando e às vezes se acostumando em ser desvalorizada, depreciada ou depreciado, humilhada, entendeu? Então, o abuso verbal, ele é tão prejudicial quanto o abuso físico. E em muitos casos, ele é pior, porque a pessoa passa mais tempo aceitando o abuso verbal do que aceitando o abuso físico. Por isso que ele é pior, porque o dano é maior. O que é abuso verbal? O que é verbal? Verbal é tudo que sai da nossa boca, tá? Em som de palavras ou em outros sons, né? O som que sai da nossa boca é verbal. Não importa se é em palavras ou se é em outros tipos de sons. Continua sendo verbal. O abuso verbal é um ato de violência
com a fala. Preste bem atenção no que eu estou falando. Abuso verbal é um ato de violência com a fala. O que é abuso verbal? Abuso verbal é um ato de violência com a fala. Nossa língua não tem osso, mas ela pode machucar muito, muito, muito outra pessoa. Ela pode destruir uma pessoa e doer demais, demais. O abuso verbal ele pode incluir xingar, criticar, insultar, depreciar, desvalorizar, acusar, ameaçar ou denunciar violentamente outra pessoa. O abuso verbal pode ser qualquer maneira que um parceiro ou uma parceira, um familiar, um amigo ou um colega usa na linguagem para exercer controle sobre você ou sobre o relacionamento que tem com você. Pode ser, a fala pode ser usada para fazer você se sentir menos valorizado e importante no relacionamento. A fala também, geralmente, o abuso verbal geralmente visa a insegurança do outro. Mas pode vir ou pode variar, o abuso verbal pode variar em forma. Ele pode vir através de gritos, humilhações e táticas sutis e manipuladoras. O abuso físico é facilmente identificável, facilmente, mas o abuso verbal é muito difícil. Não há dúvida quando um parceiro é agredido pelo outro. Mas verbal, você fica na dúvida. O físico, o abuso físico, você imediatamente sabe que foi abusado, machucado e ferido. O abuso verbal, nem sempre. Às vezes, você vai processar aquela ofensa muitos e muitos dias depois, ou meses, ou às vezes só depois que se separa. O abuso físico, ele é externo. O abuso verbal, ele é interno. Não há hematomas, não há cicatrizes. Apenas o espírito, a alma ferida. Embora ambos possam ter efeito de longo prazo, como baixa autoestima, depressão, ansiedade, medo, angústia, perda de sono, problemas da autoestima, perda de confiança, perda de valores pessoais. O abuso emocional pode ser difícil de definir e de conhecer os sinais. Se você está preocupado ou preocupada com a possibilidade de estar sofrendo abuso verbal, continue se informando para aprender sobre os sinais a serem observados em seu relacionamento. Sinais e causas de negligência emocional em um casamento, em um relacionamento. Como lidar com isso? Bem,
Eu vou dar aqui alguns sinais para você identificar. Eles te chamam de nomes depreciativos, xingamentos negativos, são um sinal de abuso verbal. Se o nome aparece um insulto para você, provavelmente era para ser. Ou seja, se o parceiro ou a parceira te diz uma coisa que para você soa como insulto, pode ter certeza que foi dito insulto mesmo, para você realmente se sentir insultado ou insultada. Alguns nomes são inquestionáveis. Alguns nomes são inquestionavelmente abusivos, enquanto outros são mais como elogios indiretos. Estes podem ser mais difíceis de identificar, mas confie em seu instinto. Confie na sua audição. Os agressores verbais costumam usar críticas construtivas para afetar negativamente a sua autoestima e o seu bem-estar. De um modo geral, os agressores verbais usam suas palavras para atingir inseguranças e sentimentos de vergonha em seus parceiros. Eles sabem o que é que eles estão fazendo, ou melhor, eles sabem o que estão dizendo. Se seu cônjuge está o tempo todo criticando você, dizendo que é para o seu próprio bem, esse é um tipo de abuso, né? Elogio indireto. Considere isso uma bandeira vermelha bem negativa, bem narcisista, bem tóxica. Essa é uma forma mais insidiosa de abuso verbal, tá? Quando eles dizem que é para o seu próprio bem. Outro tipo de abuso verbal. Eles te colocam o tempo inteiro para baixo. Palavras críticas, sarcásticas ou zombateiras destinadas a derrubá-la ou derrubá-lo. Seja sozinho ou na frente de outras pessoas. É um tipo de abuso bem diminutivo, né? Pode ser comentários sobre como você se veste, como você fala, como você senta, como você come. Pode ser um comentário sobre sua inteligência. Ah, você é inteligente, mas... Entendeu? Isso é colocar a pessoa para baixo. Qualquer comentário que faça você se sentir inferior ou envergonhado, geralmente são intencionados pelo agressor. Quando um parceiro é verbalmente abusivo, eles não têm igualdade no relacionamento, no centro dos seus valores. Eles trabalham para fazer seus parceiros se sentirem inferior, para eles ganhar uma sensação de poder no relacionamento. Eu fico pensando que tipo de pessoa é essa que para se sentir bem precisa desvalorizar o outro. Outro tipo de abuso verbal. Levantar o tom da voz. Quando um cônjuge começa a gritar sem muita preocupação ou
sem nenhuma provocação, você não provocou, a pessoa já começa a gritar. Você pode estar compreensivelmente preocupado que qualquer coisa que você diga pode irritá-lo. Porque quando você convive com pessoas que gostam de dramatizar, né? Fazer aquele show, falar com você gritando como se você fosse o inimigo dele, ou como se você estivesse ameaçando eles ou elas, você fica com medo de falar e de irritar aquela pessoa, né? Se você sente que está pisando em ovos e tem que censurar o que diz perto dessas pessoas, não é um bom sinal, não é um bom relacionamento. Se seu parceiro ou sua parceira é emocionalmente volátil, imaturo e grita para intimidá-los, vocês provavelmente não se sentirão seguros no relacionamento. Ninguém se sente seguro no relacionamento desse, né? Com uma pessoa que tem o emocional volátil, o emocional imaturo, grita para intimidar o outro. Oi? Eles usam ameaças para te intimidar, ameaça a sua vida, ao seu corpo, podem criar medo. Sejam elas vazias, essas ameaças, ou não. Nenhuma ameaça deve ser tomada de ânimo leve. Ameaça é ameaça e ponto, tá bom? Mesmo que seu cônjuge, seu marido, sua esposa, seu amor, lhe diga que está apenas brincando. Não deve haver preocupações sobre sua segurança em um relacionamento saudável. Relacionamento saudável não coloca ninguém em risco e nem diz que vai colocar a pessoa em risco. Relacionamento saudável dão segurança. É o contrário. É especialmente importante levar uma ameaça a sério. Se ela fizer com que você mude seu comportamento ou se sinta em guarda. Se uma pessoa te diz uma coisa e você muda o comportamento para um estado de nervoso, medo, ansiedade, angústia, preocupação, perde o sono, se aquela frase mudou seu comportamento para algo prejudicial, então, meu amigo e minha amiga, está na hora de você considerar isso como uma coisa séria e importante e tomar as devidas providências. Eles ou elas te culpam por suas ações. Se seu cônjuge perde a paciência, ele o culpa por suas ações, quer dizer, ele fica nervoso, ele fica impaciente e diz que a culpa é sua. Isso é chamado de culpabilização da vítima. É um sinal de abuso verbal, frequentemente associado a personalidades, quem? Narcisistas. Tá bom? É a pessoa que imputa culpa no outro. A pessoa se irrita, né, lá com os problemas dela e diz: você é culpado por isso, você me irrita. Pois é. As razões ou desculpas que eles descrevem podem ser intencionalmente complicadas para confundi-lo ou confundi-la. Preste atenção.
resultando em suas desculpas, porque você vai se desculpar, porque a outra pessoa está dizendo que a culpa é sua, tá? Você se desculpa pelas suas ações. Eles podem ser excessivamente afetuosos para fazer você acreditar que eles nunca realmente o machucarão. É importante lembrar que as pessoas em relacionamentos abusivos nem sempre sofrem abuso volátil 100% do tempo. Muitas pessoas, muitas vezes, depois de um episódio abusivo, os casais se reconciliam e têm uma espécie de fase lua de mel por um tempo. Essa é uma peça que leva à complexidade emocional e leva as vítimas a justificar o abuso do parceiro ou assumir a culpa por isso. Quando você começa a justificar abuso e outras coisas que acontecem no relacionamento de desagradável, tenha cuidado, tenha muito cuidado. Eles descartam os seus sentimentos, tá frio aqui, viu, gente? Eles descartam seus sentimentos quando seu cônjuge se recusa a discutir questões que o incomodam. Eles podem estar evitando, se for narcisista, podem estar evitando a responsabilidade. Narcisista, falou em responsabilidade, é mesmo que dá um tiro na pessoa, né? As conversas sobre ações e palavras que o magoam são encerradas, as questões e refletem mal em seu comportamento são descartadas. Tudo que você disser a um narcisista que ele fez, ele descarta, ele não se responsabiliza. Isso também é um tipo de gaslight, é uma forma de gaslight. As preocupações são ignoradas e o parceiro insiste em certos eventos que não aconteceram. Coisas que não aconteceram, eles dizem que aconteceu. Ou então que você está lembrando de coisas da maneira errada, não foi assim que aconteceu. Entendeu agora? O gaslight pode fazer você questionar a sua própria realidade, levando de volta a um ciclo de culpabilização da vítima. Muitas pessoas que sofreram ou estão sofrendo abuso verbal em um relacionamento também estão sentindo o efeito do abuso emocional de gaslight. Elas costumam relatar que seus parceiros dizem que se sente de uma certa maneira, o que contradiz o que realmente sentem, ou pensam que realmente sentem. O abuso torna essa consciência emocional muito desafiadora para algumas vítimas. Elas ficam sem identidade, porque elas não sabem se elas fizeram ou se não fizeram, se disseram ou se não disseram, se pensaram ou se não pensaram, se moveram uma coisa de lugar ou se não moveram. Eles manipulam você. O uso persistente e intenso das palavras ameaçadoras pode levá-lo a fazer coisas ou agir de maneira que você considera desconfortáveis. Essa forma de abuso verbal é comum no fim de relacionamento, no fim de casamento. Se seu cônjuge não quer
o divórcio, ele ou ela dirá que for preciso para jogar com suas emoções e mantê-lo no casamento ou mantê-lo no relacionamento. Isso é uma tentativa de fazer com que você cumpra os desejos deles ou delas, independentemente do que for melhor para você, como ser humano, como indivíduo. Por que esses relacionamentos passivos agressivos levam à solidão? Essa é uma das grandes bandeiras do abuso verbal. Você tem baixa autoestima, você enterra os seus sentimentos, você tenta não perturbar o seu parceiro, você trabalha para manter a paz todos os dias e isso se torna uma tarefa emocional. Você pode se sentir deprimido e perguntar às vezes se você está louca ou louco. Você transforma seu estresse para dentro, punindo-se, prestem atenção, pelo comportamento do seu parceiro. E você pensa que isso só está acontecendo dentro da sua cabecinha. Normalmente a pessoa que sofre abuso verbal, ela pensa que tudo que acontece no relacionamento de ruim é culpa dela. Que a falta de felicidade ou satisfação no relacionamento é resultado de que eles não se esforçaram o suficiente para fazer o relacionamento funcionar. Sendo que relacionamento é 50% para lá e 50% para cá. Juntando dá 100%, ok? Você se sente como uma pessoa diferente quando alguém abusa de você. Isso pode mudar a maneira como você se sente, a maneira como você se vê, a maneira como você se avalia. Você fica tão envolvido no relacionamento e tenta evitar perturbar seu parceiro que abandona a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Você perde a voz e abre mão dos limites pessoais. Se você está justificando o abuso em seu relacionamento por qualquer motivo, quando no passado você nunca teria imaginado tolerar o comportamento abusivo de alguém, provavelmente é hora de você procurar ajuda, gente. Tem que procurar ajuda. Ninguém consegue sair de um relacionamento abusivo sozinho, é difícil. É difícil. É como você dar um pulo no vazio. Você não tem que se segurar. Quando você toma essa decisão sozinho, sem apoio nenhum. Normalmente, pessoas que sofrem ameaça de vida faz isso. Mas é muito difícil, gente. É muito difícil. Entendeu? Então, quando uma pessoa começa a abusar de você, você se sente diferente. Você não consegue se avaliar, você se avalia para menos. Você se avalia como uma pessoa ruim, como uma pessoa difícil. Muitas vezes, as pessoas dizem que é uma justificativa para poder manter o relacionamento. E que existem pessoas que dizem assim, mas pelo menos eu não sofro abuso físico. Gente, abuso é abuso. Abuso físico e abuso verbal não existe diferença, os danos. E às vezes o abuso verbal, o dano é maior, sabe por quê? Porque a pessoa fica mais tempo no abuso. E quando é físico, que machuca muito, a pessoa cai fora. Mas quando é verbal, a pessoa fica se iludindo que o outro vai mudar e reconhecer o valor dela.
E ela vai ficando, e ela vai ficando, e ela vai perdendo a identidade, ela vai se perdendo, ela vai deixando de ser quem ela é. Físico ou não, abuso é abuso, abuso é real. Eu ouço as pessoas com esse tipo de justificativa ou narrativa. Percebo o quanto essas pessoas tiveram que reprimir seus próprios sentimentos e emoções e lutaram para encontrar sua própria voz em suas vidas. Eu penso sobre isso. Vocês sabem que eu penso. Vocês sabem quem eu sou, vocês me conhecem. Então eu penso nessas coisas que eu ouço, eu penso nas coisas que vocês escrevem, eu penso nas coisas que as pessoas me dizem diariamente, várias vezes por dia. Você se sente pisando em ovos, inseguro, sem proteção, quando seu parceiro está por perto, porque quando alguém que a gente ama está perto da gente, a gente se sente seguro, né? A gente se sente assim poderoso e poderosa. Mas se você está perto de uma pessoa que te abusa, você se sente inseguro. Isso é relacionamento, gente? Me responda. Você sente necessidade de guardar cada palavra que fala, você nem fala. Tudo que você diz ou faz nunca é bom o suficiente. Quando você percebe que não pode ser você mesmo ao máximo, pode ser hora de você reavaliar seu relacionamento e o papel que você deseja desempenhar nele. Quando eu ouço dos meus clientes, quando eu ouço dos meus seguidores, quando eu ouço de pessoas que eu converso, que estão com muito medo de dizer algo, ou então com medo do que eles vão responder, isso prova que quando essa pessoa está perto de você, desencadeia um sentimento de medo em você. Insegurança, medo, desespero, angústia, tá? Então, isso é sinal de abuso. E quando você não se sente seguro com uma pessoa, você tem que fazer o quê, gente? Se afastar, ir embora. Como é que você responde ao abuso verbal no relacionamento? O abuso nunca é justificado. Lembre-se de que não é sua culpa. Coisas para você lembrar quando você é abusada verbalmente. Abuso não se justifica, gente. Você não pode estar justificando uma coisa abusiva que seu parceiro ou sua parceira faz. Não justifique, tá? Lembre-se, o que está acontecendo não é culpa sua. Considere suas opções para ir embora quando você passar por isso. Se a pessoa que você ama é verbalmente abusiva e despreza os seus sentimentos, você pode não se ver, nem ver as suas necessidades como importantes. Você é contra aos seus sentimentos, que sabe o que é certo e o que é bom para você. Você rejeita saber disso. Se você está ouvindo de alguma forma que seus sentimentos, pensamentos e emoções não são valorizados, é hora de buscar algum tipo de apoio para ajudar você sair para um espaço mais saudável. Quando você perceber que está sendo abusado ou abusada, tente se concentrar em obter ajuda. Existe prós, existe contras a serem considerados quando você enfrenta abuso verbal. Procure aconselhamento com um psicoterapeuta ou um psicólogo. De preferência separado, pode ser juntos se você quer salvar o relacionamento tóxico, abusivo. Cerque-se de um sistema de apoio de familiares, de amigos, de colegas, de pessoas
que validam as suas experiências. Discuta com eles o que está acontecendo e como você está se sentindo. Comunique-se com seu agressor sobre as palavras ofensivas que eles dirigem a vocês. Discuta que esse comportamento é inaceitável, que você não aceita. Inaceitável. Comunique isso a seu agressor ou sua agressora verbal. Deixar o casamento ou relacionamento quando nada mais pode ajudar. Se você tomar essa decisão, contrate um advogado. Pense nessa possibilidade. Mas que seja um advogado familiarizado com violência doméstica. Mantenha contato próximo com seu sistema de apoio e concentre-se em aprender habilidades positivas de enfrentamento. Procure um abrigo para se sentir que está seguro depois de tomar a decisão de deixar o relacionamento. Entrar em conflito com seu agressor. Se seu agressor ficar com raiva ou ficar calmo, não importa. Agressor é agressor, gente. Agressor é agressor, tá bom? Tanto faz ele ser verbal, como ele ser físico, como ele ser espiritual, como ele ser... Não importa. Agressor é agressor e ponto. Vai embora. Não dê a eles oportunidade de reação. Não se culpe pelo comportamento de outra pessoa, tá bom? Não permaneça em um relacionamento onde alguém está te machucando. Diga a você mesmo: eu mereço ser tratada da melhor maneira possível. Eu mereço ser tratado com respeito, com amor. Eu mereço ter um tratamento digno. Não ignore seus pensamentos, sua intuição, seus instintos, seus sentimentos. Mesmo que o abuso verbal não deixe uma marca visível, aqueles que o vivenciam ainda sofrem emocionalmente durante muito tempo. Suas experiências com o agressor verbal não devem ser descartadas. Ao mostrar a si mesmo o cuidado que demonstra pelos outros, você pode começar a trilhar o caminho para um futuro gratificante. Quanto mais claro e consciente você tiver de si mesmo como pessoa, seus valores, padrões, limites, mais você estará ciente quando estiver em um relacionamento com alguém que não respeita essas coisas. Você também, depois dessa lição, depois desse relacionamento abusivo, agressivo, você aprende o seu real valor. Você não permite mais que ninguém te abuse. Você não permite mais que ninguém te humilhe. Você não permite mais que alguém te trate como inferior. E lembre-se, nunca esqueça, abuso verbal é tão prejudicial, é tão insalubre quanto o abuso físico. E em muitos casos é pior do que o físico, porque você passa muito mais tempo no abuso verbal do que no abuso físico. Então, um beijo grande.
Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus.